por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Investidor em Foco. Hoje é quinta-feira, dia 4 de fevereiro de 2021 e a gente atualiza vocês do cenário econômico. Tem bastante coisa acontecendo para trazer para vocês aqui no episódio de hoje. Kleber, como vai você? Bom dia, Rê, tudo bem e você? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Isso aí. Kleber, alguns ventos de talvez recuperação têm soprado da Europa essa semana. O Banco Central da Inglaterra sinalizou que pode manter os juros abaixo de 0 se for preciso para impulsionar a recuperação. O Deutsche Bank teve lucro de 12,5% no último trimestre de 2020 e as vendas no varejo da zona do euro surpreenderam em dezembro e subiram 2%. Notícias boas, hein? Boas, na medida de que alguns analistas olham como mistas, né? O Banco Central, que tiveram outras também que saíram, né? O Banco Central da Inglaterra depois acabou já anunciando, né? Deixou os juros inalterados, né, em 0,1%. E ele reviu a baixa das projeções de crescimento para 5%, que as anteriores eram 7,25%. Então essa foi a única nota ali que acabou puxando um pouquinho o otimismo que vinha ali um pouco maior na região, né, do Reino Unido para baixo, mas continua sendo positivo, né? Mas natural também que a gente veja uma mudança depois de todo o cenário, principalmente do final do ano, que acabou sendo mais difícil, e esse começo de ano que vem sendo também mais desafiador ali para a região da Europa, né, e também para o Reino Unido. Que a gente parou de falar, né, mas a gente teve toda a questão do Brexit também no final do ano, né, que impactou bastante Sim. também as questões econômicas da região. E o PIB do Reino Unido deve voltar a encolher no início desse ano de 2021, impactando então no resultado final dele. Mas pelo menos o Banco Central colocou novamente as expectativas de manutenção dos estímulos, né, que são necessários, e dos demais dados, né, que você colocou, o Deutsche realmente foi surpreendente, né, trouxe ali um resultado para o banco que mostra uma força que veio junto com vendas no varejo acima do que o mercado esperava, né? Tanto para o banco realmente foi surpreendente. A gente teve companhias que teve resultados também negativos além do esperado, né, como a Shell, por exemplo, que apresentou um resultado muito pior do que o mercado estava aguardando. A Unilever também não teve um resultado tão positivo. O Deutsche já veio equilibrando um pouco isso. Mas quando a gente olha para vendas no varejo, essa sim foi muito acima da média. O mercado esperava 0,5% de alta. E no mês de dezembro, que foi o mês onde foi o maior impacto da questão de novos lockdowns, restrições, paralisações, né? Diversos países diminuindo, né, o seu fluxo de pessoas por causa da segunda onda de Covid. E o que a gente viu foi um resultado 4 vezes maior no mês de dezembro em relação ao mês de novembro, nas expectativas dos analistas de mercado. Então, isso realmente foi vamos dizer assim, um fôlego, né, um respiro super positivo ali para a economia europeia, pelo menos manter ali a expectativa de que a recuperação tão esperada continue para o ano de 2021. Muito bem. E nos Estados Unidos, depois do presidente Joe Biden mostrar aí uma disposição em negociar mudanças naquele pacote de estímulos que eles têm tentado emplacar desde antes dele assumir a presidência dos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes aprovou uma medida que facilita a tramitação do projeto que prevê 1,9 trilhão de dólares em estímulos. Que medida é essa, Kleber? Ela é conhecida como o dispositivo legislativo, ou seja, é uma reconciliação. Ela permite que a proposta seja aprovada por maioria simples, em vez dos 60 votos que normalmente são necessários
de diferença. Então, foram favoráveis 218 favoráveis e 212 votos contrários. Com isso, o Senado, né, onde os democratas têm a maioria pequena, né, achei interessante essa expressão que usaram, deve votar a mesma legislação no final dessa semana. Então, a gente, com essa medida aprovada, né, de reconciliação, permitindo que a proposta com uma maioria simples consiga passar, pode facilitar para que a gente tenha a medida sendo aprovada de forma mais rápida. Agora, a gente tem uma vantagem além de tudo isso, que é a postura e a condução do Biden nesse processo todo, né? Ele se colocou ali disposto mais uma vez a negociar, e ele falou isso sinalizando para os congressistas democratas que ele está totalmente aberto para negociar as mudanças do seu pacote, limitando os novos cheques, né, de $1.400 aos americanos de baixa renda, o que ele fazendo vai acabar conquistando boa parte do apoio dos republicanos, né? Ele fazendo isso, o Biden afirma, né, que aos democratas em conversa que ele teve ontem, né, que não está fechado em um montante absoluto para o pacote, mas pediu que os congressistas lutem pela aprovação da medida. E aí no mercado você tem várias apostas ali. Você tem apostas que estão colocando desde uma aprovação final no âmbito ali de 800 a 900 bilhões de dólares, até os mais otimistas acreditando ali em 1,5 trilhão de dólares, que seria super positivo para a economia, tá? Mas a sinalização toda foi muito positiva e o mercado vem colocando isso nos preços e acreditando que realmente o pacote vai passar. Tá mais avançado do que o que teve durante todos os meses até agora que esse pacote foi lançado. Sim, na jogada, não, né, se a gente Kleber? olhar para o último, em né? pouco tempo, bem mais. Se a gente olhar para o último pacote que ficou transitando ali junto com o período das eleições, né? E depois também pós-eleições, foi realmente está sendo num prazo realmente muito mais rápido, o que é ótimo, porque quanto antes sair, claro que tem toda uma questão naturalmente de avaliação de risco para a questão de impacto fiscal, né? De aumento de dívida do país, etc., que tem que se tomar muito cuidado. Mas, do outro lado, para a recuperação da atividade, é super importante. E aí, falando de atividade bem rapidinho, uma coisa positiva que tem ajudado também os mercados lá fora para ter essa alta recente, e que também esse clima externo positivo tem ajudado aqui, é que dirigentes, presidentes distritais, né, do Fed, nos Estados Unidos, afirmaram, né, que o PIB dos Estados Unidos deve crescer ali na casa de 5% a 6% esse ano. Quem afirmou isso foi o Charles Evans, que é o presidente da Distrital de Chicago, né? Ele previu uma recuperação da economia do país após o impacto que a gente teve, né? E depois ele acredita que ela vai desacelerar em 2022, 2023, mas que ela deve ter uma boa recuperação esse ano. E aí isso foi repercutindo nos demais Feds também, que veio com algumas confirmações. Então, esse clima mais positivo de crença na recuperação da atividade vem ajudando os mercados lá fora também. Legal, legal. E por aqui também sopram bons ventos, né, Kleber? O governo afirmou que negocia para fevereiro já a compra de 30 milhões de doses de vacinas, a russa e a indiana. A gente tem aí a Sputnik V, né, e a Covaxin, né, que são no total aí 30 milhões de doses das duas vacinas que estão sendo negociadas, né, e isso vem depois da Anvisa simplificar o processo para aval das vacinas, quando ela retirou a exigência da fase 3 de estudos. E aí, com isso, a gente tem uma expectativa de que esses produtos cheguem ao país, uma vez fechada essa negociação, ainda no mês de fevereiro. Tá, Rê? Desburocratizou, né, Kleber? Exatamente. A Anvisa, né, ela decidiu mudar as regras para que as empresas peçam o uso emergencial de vacinas para a Covid-19 no Brasil. Então, com isso, ela pode facilitar a entrada dessas vacinas, inclusive de outras, né, retirando a exigência de que estudos de fase 3, né, que já estejam em andamento do país, não precisem, né, chegar até o seu final, ter o seu aval,
para poder fazer a liberação das vacinas. Então isso pode ajudar. Lembrando que a Sputnik V chegou nas últimas avaliações a ter ali uma eficácia muito alta, né? A The Lancet essa semana comprovou que essa vacina produzida pelo Instituto Gamaleya tem 91,6% de eficácia. Vem sendo muito bem recomendada por uma série de especialistas, e do lado da Índia o que se tem também é uma velocidade de produção muito grande da Covaxin, né? Então isso pode ajudar bastante, porque a gente vai ter uma necessidade realmente de insumos e de vacinas enorme para conseguir atender toda a população aqui, né? O lado positivo é que muitos especialistas têm afirmado que a gente vai ter uma capacidade de velocidade de vacinação grande no Brasil, podendo chegar a 1 milhão de pessoas vacinadas por dia. Tem que ter vacina para toda essa capacidade. Mas exatamente, né? A gente tem que ter muita vacina para conseguir fazer isso, até porque algumas delas precisam de 2 doses, né? A gente sabe do quanto que é mais trabalhoso toda a questão de logística, e a gente viu que por enquanto o Brasil está ali muito no comecinho, né? Ele atingiu mais ou menos 1% da população por enquanto vacinadas, com algumas reclamações até dos grupos prioritários dizendo que não estão conseguindo ser vacinados por exatamente falta de vacinas nos locais que foram encaminhados, né? Então, por isso que é super importante que isso aconteça, e essa notícia foi super bem recebida, porque essas 30 milhões dando tudo certo chegam exatamente já no mês de fevereiro. Até porque tem outras vacinas sendo produzidas em outros países e que podem ser beneficiadas dessa mesma regra da Anvisa agora, no momento em que elas tiverem as suas comprovações a partir de outros órgãos reguladores, né, Kleber? Se não vai precisar dessa fase 3, o que o Brasil vai conseguir fazer agora com a compra dessas 30 milhões de doses, daqui a pouco tem produções que estão avançadas em outros lugares que podem entrar nessa mesma regra e serem compradas, e enfim, a chance de se conseguir vacinar, ter insumo para vacinar mais pessoas, ela fica bem maior, né? Teve um ponto muito interessante que foi dito pela coordenadora da rede de análise de Covid-19, que é a Melanie Fontes Dutra. Ela acredita que a Anvisa deva ficar mais atenta para que os testes clínicos realizados em outros países tenham uma boa representatividade entre os seus participantes. Aí ela disse, né? É importante que tenham participantes com similaridades demográficas com o Brasil. Trazer uma vacina testada só do hemisfério norte fica complicado, porque não tem tanta representatividade para nós. Aí ela completa: imagino que a Anvisa deva se atentar a isso muito mais agora que a determinação foi revogada, para poder observar toda a diversidade de participantes de estudos que contemplam características populacionais e geográficas. Ou seja, legal. Quem transmitiu isso foi a Agência Estado, né? E é importante que tem todo esse cuidado, né? Então, a gente pode ter também esse benefício, né? De já você ter os testes de outras regiões que tenham as mesmas similaridades com o Brasil, né? Até populacionais, para ajudar exatamente na facilitação de entrada e de distribuição das vacinas aqui, de aprovação, né? Claro. Muito bom, muito bom. Kleber, hoje ficamos por aqui, nosso podcast Pocket, porque amanhã a gente tem o episódio de número 200. Legal, ótimo. Então amanhã a gente celebra com o Pedrinho o nosso episódio de número 200. E que legal que o destino deixou 200 cair com o Pedrão, aí vai ser ótimo fechar com ele, muito bom, Rê. Vai ser sim, com certeza. Então a gente se encontra para o nosso Café com Canelas dessa sexta-feira. Combinado, obrigado, um beijo, abraço a todos os nossos ouvintes, amanhã a gente está de volta, Rê, valeu. Valeu, outro para você, até lá, e obrigada a todo mundo que acompanhou essa versão Pocket do cenário econômico aqui no Investidor em Foco. Não esqueçam de seguir o Itaú Investimentos no Telegram, para vocês não perderem nenhum dos nossos conteúdos. E estejam aqui, por favor, para a gente brindar o episódio 200 nessa sexta-feira. A gente espera vocês. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.